Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Milena Valviesse, diretora de ensino da LIMP, e hoje a gente vai ter uma aula de fisiologia pulmonar com o Jordan Vermeuli, nosso ligante, que aceitou participar disso aqui hoje. Queria te agradecer sua presença, e quando você quiser começar, fica à vontade. Olá, Milena, boa noite a todos, pessoal. Bom, como a Milena mesmo disse, meu nome é Jordan Vermeule, eu sou acadêmico de biomedicina pela Universidade do Estado de Minas Gerais, e hoje eu vou estar aqui para falar com vocês sobre um assunto um pouco importante, né, dentro do nosso objetivo, que é a perfusão, né? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre a fisiologia pulmonar, um pouco do que eu aprendi durante esse tempo que eu estou na graduação e um pouquinho mais. Bom, para essa apresentação ficar coerente, eu quis dividir ela em três tópicos principais. O primeiro é a anatomia do sistema respiratório, que eu só vou dar uma pincelada rapidinho, a respiração e a fisiologia pulmonar em si. Bom, aqui dentro da anatomia respiratória, da anatomia do sistema respiratório, melhor dizendo, a gente tem aqui basicamente todas as estruturas que compõem esse sistema. Então, o ar entra aqui pela cavidade nasal ou pela cavidade oral, passa pela faringe, que é a estrutura comum entre o sistema respiratório e o digestório, vem, desce, passa pela laringe, traqueia, pelos brônquios, bronquíolos, alvéolos, aqui está o pulmão direito, aqui o pulmão esquerdo, e aqui a gente tem o diafragma, e aqui escondidinho atrás dos dois pulmões tem o nosso coração. Aqui falando um pouquinho das funções do sistema respiratório, a gente tem aqui as 6 funções principais, né, desse sistema. A função mais conhecida e propriamente dita a principal é a troca gasosa, em que se vai haver a troca do gás carbônico, em que o sistema vai retirar gás carbônico do organismo e trocar pelo oxigênio, a metabolização de compostos, o equilíbrio térmico, esse aqui a gente pode exemplificar quando a gente faz um exercício físico, tem um uso intenso, né? Nosso sangue, a gente fala que a gente fica com sangue quente, né? E é no sistema respiratório que vai haver a regulação térmica, né? Do nosso sangue. Pode também acontecer a manutenção do pH, justamente por estar retirando o CO2, que deixa o sangue acidótico, ele retira o CO2 e devolve o oxigênio. A função de defesa, quando a gente respira, a gente entram organismos, entram pequenos dejetos que são parados durante o trato respiratório, né? E tem também a função de fonação, que é a nossa fala, propriamente dita. A respiração. Bom, a função principal da nossa respiração é justamente levar o oxigênio às células e eliminar o dióxido de carbono do sangue. Esse processo vai haver atuação de diversas estruturas do nosso corpo, não é uma coisa isolada, só do pulmão, só do nariz, das estruturas das cavidades nasais. Então, vai haver atuação de diversas estruturas da cabeça, do pescoço, do tórax, propriamente dito. E o resultado desse processo vai ser a nossa hematose, né? Vou falar um pouquinho mais tarde para vocês. Agora vamos entrar no tópico de fisiologia pulmonar. As primeiras estruturas que conduzem o ar diretamente para os pulmões, que entram nos pulmões, são os brônquios. Essas estruturas mais tarde vão se ramificar nos bronquíolos, que vão chegar até os alvéolos pulmonares. Eu também vou falar um pouquinho mais tarde com vocês. Aqui a gente tem um conceito de complacência pulmonar, que é justamente o grau de expansão dos nossos pulmões durante o processo respiratório. E a gente tem que as mudanças no volume da cavidade torácica permitem a circulação de ar de uma região de maior pressão para de menor pressão. É justamente isso que faz o nosso ar circular, porque o que faz o ar entrar no nosso corpo, propriamente dito, é a pressão negativa
que faz o ar sair do ambiente e entrar no nosso organismo. Bom, falando dos alvéolos pulmonares, essas estruturas são estruturas sacoliformes, ocas, envolvidas por capilares. São nessas estruturas que ocorre justamente o processo de hematose. Elas compreendem a maior parte do tecido pulmonar e subdividem-se em células alveolares do tipo 1 e do tipo 2. Essas células alveolares do tipo 1 correspondem a cerca de 95% do total, e as do tipo 2 correspondem a cerca de 5% somente. Mas essas estruturas do tipo 2, elas possuem uma importância fundamental no que se refere à fisiologia pulmonar. Por quê? Porque elas produzem o surfactante, que é um líquido que justamente ela permite, primeiro, a elasticidade, né, dos alvéolos, e elas também não permitem que a água fique nessas estruturas. Essa água poderia causar diversas complicações propriamente ditas ao nosso organismo. Essas estruturas não são musculares, sua contração ocorre devido a fibras de colágeno e elastina. Falando da perfusão pulmonar, ela se refere ao fluxo sanguíneo necessário para que ocorra a troca gasosa propriamente dita. Essa pressão ela é menor quando comparada à pressão sistêmica, cerca de 25 por 8 milímetros de mercúrio, e essa perfusão ela é aumentada nas bases, ou seja, na parte de baixo, mais abaixo dos pulmões, e diminuída nos ápices. Isso se deve, propriamente dito, à gravidade, naturalmente. Bom, relacionado à perfusão e à ventilação, a gente tem dois conceitos aqui bastante importantes, que é o conceito de shunt e que é o conceito de espaço morto. Aqui no shunt, a gente não vai ter a troca gasosa devido à obstrução dos alvéolos pulmonares. Já aqui no espaço morto, o que a gente tem? A gente tem uma alta concentração do oxigênio, né? Tem um bom fluxo do sangue oxigenado, uma boa perfusão, mas a gente não tem um fluxo do sangue desoxigenado. Perdão, do sangue rico em CO2. Melhor dizendo, essa correção é necessária. A gente confunde. E para exemplificar isso aqui, a gente tem a zona de West. O que acontece aqui? O West, ele dividiu nosso pulmão em 3 zonas que correspondem justamente a esse quesito da perfusão sanguínea pulmonar. Então, aqui na primeira zona, a gente tem uma pressão alveolar maior do que a pressão arterial, maior do que a pressão venosa. Aqui, a gente tem o nosso conceito de espaço morto. Aqui na zona 2, a gente tem a pressão arterial maior do que a pressão alveolar, maior do que a pressão venosa. Essa zona 2 seria a zona em que a troca gasosa ela é balanceada, é ideal, ou seja, seria a zona mais fisiologicamente correta. E aqui na zona 3, a gente tem o predomínio da pressão arterial sobre a pressão venosa sobre a pressão alveolar. Nesse espaço aqui, a gente tem o conceito de shunt. Falando agora um pouquinho dos volumes pulmonares, a gente tem 4 volumes. A gente tem o volume corrente, que é o volume da nossa respiração corriqueira, nossa respiração normal, do dia a dia. A gente tem o volume de reserva respiratória, que corresponde ao volume em que a gente respira e a gente faz força para expirar. Aí a gente tem também o volume de reserva inspiratória, que é o volume em que a gente força para inspirar, e a gente tem o volume residual. O que seria esse volume residual? É o volume que a gente tem no nosso pulmão, que evita que nosso pulmão fique totalmente vazio. Isso evita que haja o colabamento dos nossos alvéolos pulmonares, impedindo a troca gasosa. No volume corrente, ele corresponde a cerca de 500 ml. No volume de reserva respiratório, corresponde a cerca de 1.100 ml. No volume de reserva inspiratório, corresponde a cerca de 3.000 ml.
e o volume residual corresponde a cerca de 1.200 ml. Isso em um adulto médio, média de 70 quilos, 1,60 m, 70, considerando padrões, né? Com relação às capacidades pulmonares, a gente tem a nossa capacidade inspiratória. O que seria essa capacidade inspiratória? Seria o volume residual inspiratório mais... perdão. É o volume de reserva, eu confundo. Vamos lá. Chegando aqui nas capacidades pulmonares, a gente tem a capacidade inspiratória, que é o volume de reserva inspiratório, mais o volume corrente. É quando a gente está respirando normal, e a gente vai lá e força a nossa inspiração. A gente tem a capacidade vital, que é o volume de reserva inspiratório, mais o volume corrente, mais o volume de reserva expiratória, quando a gente está respirando. Realiza a inspiração forçada e depois realiza a expiração forçada. A gente tem a capacidade residual funcional, que é o volume de reserva expiratório, mais o volume residual, que é quando a gente força para aquele momento que a gente força para expirar, mais o volume residual que tem nos nossos pulmões, né? E a gente tem também a capacidade pulmonar total, que corresponde à soma dos 4 volumes. Volume residual, reserva inspiratória, mais o volume corrente, mais o volume de reserva expiratória, mais o volume residual. E aqui a gente tem o exame de espirometria, que demonstra justamente esse último conceito que eu apresentei para vocês, que ele avalia a capacidade pulmonar do paciente. Então, aqui a gente tem a capacidade vital, que é todo o conjunto, né? A gente tem o volume de reserva inspiratório, que é essa curva mais alta aqui, que a gente vai inspirar. Aqui a gente tem o volume de corrente, né? Que é feita a avaliação do volume de corrente. Aqui a gente tem o volume de reserva expiratória, que é quando desce a curva. Aqui a gente tem a nossa capacidade inspiratória. Aqui a gente tem o nosso volume residual. Aqui a gente tem a capacidade residual funcional. E aqui a gente tem a capacidade pulmonar total. Bom, gente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui abaixo tem meu e-mail para contato. Caso alguém tenha uma dúvida, pode me perguntar sem problemas. Muito obrigado. Obrigada, Jordan. Queria te agradecer pela aula. Pedir para quem estiver assistindo a gente se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram. E é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.